Já no Maracanã, um jogo tenso, pegado e bem disputado. Ramon abate o árbitro e tivemos uma bola em que o jogador do Flamengo vai sair jogando, ele dá um tapa para o lado. E aí o goleiro vem, o Rossi, pega e despacha ela para o ataque. Isso não é infração. De acordo com a regra número 12, seria tiro livre indireto quando o jogador deliberadamente dá um passe para o goleiro na intenção de ludibriar, de ganhar tempo. E não foi o que aconteceu. Portanto, o jogo que segue, decisão correta da arbitragem. Um abraço a todos, bom final de semana. Vai, Pascoalzão, discute com o velho agora. Mas eu discordo. Pra você foi deliberado. Pra mim foi deliberado. Ele pega a bola, sai jogando, o goleiro fala, sai. O que pensou o Varela? Ele vai quebrar a bola. Aí vem quem que vem ali do Cruzeiro, não lembro quem que veio. Acho que era o Matheus. O Matheus vem pra dar o bote. Na hora que ele pega a bola com a mão, o Matheus já levanta pedindo a falta. Levanta a mão pedindo a falta. Chegou na hora. Eu, se estivesse jogando, também pediria. Ou não? Ou você não, José? Sim. Eu também, ó, pegou a bola, sai jogando. Sai, Varela, sai, Varela. Lógico. Pegou, vai quebrar daí. Ele vai bater daí. É o Matheus mesmo. Aí o Matheus vai lá e dá um bote nele lá. O Matheus tá pedindo ali, ó. Tá vendo? Eu, leigo, claro, eu não sou árbitro de 3 Copas do Mundo. Eu fiquei realmente ali, falei, puxa vida, o árbitro não viu isso? Não viu ele? Vai botar o jogo domingo também no Corinthians? Isso aí tá errado. Não, choquei, ele vai botar. Isso aí não foi sem querer, né? Isso aí não foi sem querer, né? O Varela já tava com a bola. Deixou a bola pro Rossi. O Varela ia sair jogando, perfeito? O Rossi fala, sai, Varela. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Diga. Não foi sem querer. Não foi sem querer, gente. A regra 12 existe para poder exatamente coibir a intenção, né? E assim, eu também tenho uma tendência mais a concordar com o Pascoal, embora jamais teria a audácia, ou como diria o Felipe Melo, a ousadura de discordar do mestre Carlos Jeremias Simão, porque ele tem lá a regra de do braço, ele tem lá, né, a enciclopédia toda, vai lá, você consulta lá e tem a decisão, tá tudo certo, beleza. Uma coisa é o que diz a regra, e talvez o árbitro tenha acertado pela regra. Outra coisa é por que a regra existe. Ela existe para caracterizar algo. E para mim, o algo que a regra queria caracterizar foi caracterizado desse lance. É o meu ponto. Eu também fico com essa manifestação do Rafa e a minha manifestação. Eu entendo. Você vê, né? A gente tá aliviando por cima, né? Quando ele tava lá no campo apitando, a gente carcava em cima dele. Virou nosso companheiro, agora a gente não via pra ele. Não, nós estamos discordando respeitosamente. Discordando assim como nós discordamos o árbitro da partida, nesse caso específico. Gente, teremos também no domingão, no Mineirão, 8h30 da noite, o duelo do Cruzeiro contra o Sport. O Cruzeiro querendo aumentar a sua pontuação na caça pelo Flamengo, que está na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí temos o Leonardo Jardim, um grande estrategista, um grande nome dessa temporada de 2025. Ele perde mais de 1/3 do time, minha gente, por suspensão. E o departamento médico vai avaliar a situação do Bolacier, do Jonathan Jesus e do Wanderson até sábado. Quantos problemas a gente está tendo aí, né? Se não por suspensão, por departamento médico nessa reta final do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem mais um. E para quem tem um elenco um pouco mais enxuto do que os outros dois postulantes, Flamengo e Palmeiras, são desfalques que contam, né? Claro, todo desfalque conta, a gente sabe disso, só que nas substituições, nas trocas, a tendência é você ter uma queda ali técnica. A grande questão, que é o contraponto dessa situação, é a forma como o Jardim vem trabalhando esse time do Cruzeiro. É um time que não perde identidade, impressionante. Você pode até ter um declínio técnico de alguns atletas, né, nessas trocas, mas você não tem um declínio tático. Eles entendem muito bem o que eles precisam fazer, a forma como eles precisam se entregar, como eles precisam jogar, e o Cruzeiro consegue resultados positivos, não à toa está na parte de cima da tabela. Então essa vai ser a grande interrogação dessa partida. Dito isso, mesmo com esses desfalques, o Cruzeiro é muito favorito contra o Sport. O Sport, o Alex destacou muito bem, às vezes faz alguns bons jogos, conseguiu um pontinho contra a equipe do Fluminense na última rodada. Uns lapsos, assim. Pois é, mas o Sport, ele precisa de resultado, ele não precisa mais de desempenho. Ele precisa de resultado. Ele precisa de pontos. Ele precisa de, e assim, não é um ponto, ele precisa de 3 pontos. Ele precisa dos 3, exatamente. E é muito difícil. Eles têm vendido caro, né? Tem vendido caro. Só que por conta da situação desesperadora do Sport, aí realmente esse jogo é um jogo muito difícil. É um jogo muito complicado. O Cruzeiro é favorito, tá jogando em casa.
E Não vai ter Caio Jorge, mas tem Gabigol. Missão difícil do esporte. E o Cruzeiro é interessante, porque ele... Lógico que perde um jogador ou outro, mas ele tem essa base que ele joga todos os jogos, né, cara, essa equipe. Lógico que não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil, de certa forma ajuda e facilita, Claro. mas ele tem conseguido repetir bastante o elenco. E agora vem aí, quando sai um ou outro, tem oportunidade para quem não tá jogando, porque quando joga assim é igual o goleiro reserva, né, cara? O titular não te dá brecha, a hora que dá eu vou querer jogar. E falando nisso, o Cruzeiro também tem uma dupla de sucesso, né? Que poderia dar nome à dupla sertaneja, como já tem, né? O Jorge Mateus. Mas o Matheus Pereira e o Caio Jorge também é uma dupla de muito destaque nessa temporada de 2025. O Matheus Pereira, especialmente... Claro, o Caio Jorge está fazendo muito gol, né? Enfim, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. A gente, quando é goleador, enche ainda mais os olhos. Mas o Matheus Pereira é aquele meio-campista que incomoda e dá trabalho para o adversário, Alex? É bonito e gostoso de ver, na verdade, né? Ah, bom. O canhotinho Gostoso, bom de bonito, bola. gostoso Não de ver. pra quem tá... Eu achei que ia falar dele. Não, né? Eu não provei ele ainda, né, Matheus? Socorro. Canhotinha de Socorro. ouro, espetacular. Não, mas ele joga muita bola. Ele é um jogador muito diferente, né? Dos melhores jogadores do futebol brasileiro esse tempo todo que ele tá aí, né? E a gente fica, às vezes, falando como que ele foi tão pouco pra seleção, vamos dizer, né? Porque às vezes quando você vê camisa 10, igual ele, com todo esse talento, um jogador frio, pra jogo grande, jogo menor, o que ele causa de impacto desde que ele chegou no Cruzeiro é muito grande, né? Então é um cara que é acostumado a viver esses momentos. Então o Mateusão ali, você pode chamar de Caio Mateus e Caio, né, também, né, pra não ficar muito, né, a pode dupla, ser, né? pode Não fazer, precisa copiar. dá pra chipar de outros jeitos, Lógico, né? cara. Mas é que Jorge e Matheus veio bem porque já tem uma dupla sertaneja aí, né? Então por isso que eles fazem sucesso. Já fazem O sucesso. nome já tá abençoado, né, já tá iluminado. Exatamente. Bom, só para registrar, né, o Fabrício Bruno, jogador do Cruzeiro, é um dos únicos do futebol brasileiro aí a serem convocados, né, junto com o Hugo, do Corinthians, goleiro, e também o Vitinho, que foi chamado aí depois que o Wanderson se lesionou, teve a infelicidade, Wanderson, né? Cara, de novo. Segunda vez que ele é chamado e se lesiona, né? Impressionante, tá com uma zica, mas daqui a pouco sai, porque o Ancelotti tá querendo contar com ele. Pra frear esse Flamengo e ao mesmo tempo que frear sem bola, com a bola, vai ser extremamente oportuno, extremamente objetivo, é muito difícil. Você encontrar esse equilíbrio, poucos são os times no Campeonato Brasileiro que conseguem isso. O Cruzeiro é um deles. O Cruzeiro é um deles, que sem bola se porta muito bem, quando recupera, acelera, transiciona em velocidade. Um momento bom também com incomoda, a bola. exato. Né? E incomoda a equipe adversária dessa forma. Eu acho que vai exigir muita disciplina tática dos jogadores de 100 minutos pra jogar é muito tempo. Então a diferença no futebol não é se eu faço 10, 20 minutos bons e nos meus momentos ruins ainda eu tenho um goleiro que vai estar iluminado e tal. Você precisa realmente, no alto nível, você precisa jogar a maior parte do tempo contra essas equipes. Você tem que fazer a maior parte do tempo num jogo que, a princípio, você não vem fazendo. E aí, o Cruzeiro não tem mais chance de ser campeão brasileiro depois desse empate com o Flamengo? Pelo contrário, tem muitas chances e, no meu ponto de vista, o Cruzeiro vai definir o campeonato brasileiro. Uma pena que teve alguns tropeços dentro de casa, nós vamos falar sobre isso certamente, mas, com certeza, o Cruzeiro ainda está no páreo. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Conosco nessa noite também, Gabriel Arlindo. Gabriel, o que faltou, além do gol, para o Cruzeiro voltar com essa vitória lá do Rio de Janeiro? Muito boa noite para você, André. Uma grande honra estar aqui ao seu lado de novo. Helder, muito boa noite. E a todos os nossos telespectadores também. Acredito que faltou o capricho, o detalhe mesmo, aquele último passe, aquela última finalização. A gente viu um jogo muito pegado, muito truncado, de times que têm uma estrutura física muito absurda. Então foi um jogo com uma intensidade lá em cima, um jogo que ficou muito truncado e muito pegado no meio de campo. Mas acho que faltou acertar o último passe, a última finalização. Ficou no detalhe, no terço final, para poder chegar ao gol. Acredito que se o Cruzeiro tivesse caprichado um pouquinho mais ali no final, sairia sim vencedor. Havia uma grande expectativa do artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Caio Jorge com 15 gols, teve oportunidade ainda no primeiro tempo, um lance, o Cruzeiro insistiu, martelou, a bola não entrou, e aí agora já são 4 jogos sem marcar na temporada e 5 se a gente olhar só o Campeonato Brasileiro, né? Teve aquele gol no Clássico contra o Atlético. É hora de mudar, Gabriel Arlindo. Dar uma oportunidade aí para Gabriel Barbosa no ataque do Cruzeiro, tirar um pouquinho o Caio Jorge. Tá muito marcado, alguma coisa assim?
Eu acredito que não, André. Acredito que a oscilação é normal, ainda mais a gente tá falando em futebol em alto nível, num campeonato brasileiro que é muito competitivo, é muito pegado, é muito truncado. Então acredito que é mais do que normal aquele cara ficar ali um pouco com uma seca de gols ali por um tempo. Acredito que todo jogador passa por oscilação. Ainda acho que o Caio Jorge é o 9 titular do Cruzeiro e pra mim é o melhor 9 do país hoje ainda, mesmo com essa seca de gols aí. Então acredito que tudo vai se resolver com calma e paciência, vamos dizer assim. Acho que o esquema do Leonardo Jardim já está muito definido, já está muito montado e o Caio Jorge é um dos caras, se não for o cara desse time, acho que é um dos caras, porque pra mim o cara desse time é o Matheus Pereira. Concordo. Ô André, sabe o que qual é a minha preocupação e o que eu observo relacionado à ausência de gols hoje do Caio Jorge? É porque o Cruzeiro está muito limitado em receber, o Caio Jorge, melhor dizendo, ele se limita em receber passos de Matheus Pereira, de Christian, de William e Kaique, porque o Wanderson, que eu até chamei do intocável azul, o Wanderson não tem essa característica de dar passe. A propósito, eu não me lembro qual foi o passe que o Wanderson deu intencional, onde teve gols do Cruzeiro. É um jogador que ainda não tem gols com a camisa do Cruzeiro. Então, quando o Matheus Pereira está bem marcado, quando o Christian não consegue desempenhar um bom futebol, quando o William está na situação que esteve ontem, jogando muito, principalmente na marcação, tentando na marcação e apanhando o ataque, o Cruzeiro fica limitado. Quer dizer, o Caio Jorge fica limitado, porque não tem esse jogador para lhe servir, não tem uma outra opção para lhe servir. Bom, vamos ver o que disse então Leonardo Jardim após esse empate lá no Rio de Janeiro. Enalteceu os confrontos com o Flamengo, tá? O Cruzeiro não perdeu para o Flamengo, dos grandes poderosos do futebol brasileiro nesse Brasileirão. Quem joga no Cruzeiro tem que ter esta capacidade em qualquer campo, não se pode diminuir em relação ao adversário. Tem que ter uma atitude, pode não ganhar, porque às vezes o resultado não é bem aquilo que as equipas pretendem, não é só aquilo que as equipas pretendem, mas em termos de compromisso, em termos de qualidade, temos que apresentar em qualquer estádio, e foi isso que os jogadores fizeram. Não ganhamos 4 pontos ao Flamengo, dificilmente outra equipa do nosso campeonato vai ganhar 4 pontos ao Flamengo, estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo, este ponto só vai valer se no próximo domingo contra o Sport tivermos capacidade de fazer 3 pontos. Tá aí, o Leonardo Jardim condicionando esse resultado, né? Se conseguir os 3 pontos em casa contra o Sport, Cruzeiro enfrenta o Sport no próximo domingo, às 8h30 da noite no Mineirão, com desfalques, tá? O William foi expulso e aí está fora, assim como Fabrício Bruno, que tomou o 3º cartão amarelo, o Lucas Romero tomou o 3º amarelo e o Caio Jorge também tomou o 3º amarelo. E aí o Leonardo Jardim chamou a torcida, tá? Diz que o torcedor tem que encher o estádio, tem que empurrar o time para cima. É certo cobrar o torcedor nesse momento, assim, o Gabriel Arlindo, botar nele o peso de ter que empurrar o time para ganhar do Lanterna Sport? Eu não acho que é certo cobrar o torcedor e jogar essa responsabilidade em cima dele. Acho que o Leonardo Jardim, ele conta com a torcida porque, querendo ou não, é um diferencial do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro empurra o time, faz o time jogar pra frente, principalmente no Mineirão, que é o melhor mandante da competição, né? Então, acredito que um dos melhores, se não me engano, o Flamengo ainda hoje tá na frente do Cruzeiro como melhor mandante. Então, acredito que o torcedor também tem um papel muito importante de estar presente, de estar fazendo seu papel, empurrando o time dentro de casa. Afinal, a gente também viu uma grande festa da torcida do Cruzeiro lá no Maracanã, que também, querendo ou não, dá aquele incentivo a mais para os jogadores que estão ali dentro de campo. Então, acho que não é uma questão de cobrar, mas sim uma questão de contar com o torcedor, viu, André? E é um horário ingrato, tá? Domingo, 8h30 da noite, pro torcedor ir ao estádio, vai chegar em casa meia-noite, 1 hora para começar a semana no dia seguinte, cedo. É complicado. Mesmo assim, o Cruzeiro já anunciou que mais de 40 mil ingressos foram vendidos para essa partida contra o Sport. O torcedor vai lá empurrar o Cruzeiro. E a gente não gosta de polêmica, tá? Não gosta de polêmica, ainda mais quando envolve Flamengo e a arbitragem. Mas teve um lance ontem que gerou um questionamento. Vamos ver o lance. Houve ou não um recuo para o goleiro Rossi que a arbitragem não deu? Olha só, a finalização ali do Caio Jorge, o Rossi defendeu, aí o Varela ia sair jogando, deixou a bola para o Rossi, aí ele segurou e na sequência ele pega a bola com a mão.
E aí, Helder, foi recuo ou não foi recuo? Olha, André, estávamos até conversando nos bastidores. No primeiro momento eu até pensei que não, porque houve o chute, o goleiro defendeu e o Varela, ele estava... Quando ele recebeu a bola, ele estava de frente de encontro ao contragolpe, procurando um jogador em condições para armar o contragolpe, ou despachar aquela bola da grande área. Porém, a intenção do goleiro Rossi, quando ele abriu os braços e disse, eu vou usar o termo que a gente usa ali nas peladinhas, deixa, eu tô aqui, alguma coisa do tipo, faz com que ele receba então a bola do Varela. Então houve sim o recuo, o tiro indireto, poderia ser não ou gol. Mas vamos esperar isso aí contra o Flamengo em pleno Maracanã? Venhamos e convenhamos, né? Mas tem um detalhe importante. Contra a incompetência, eu nunca na minha vida vou questionar a arbitragem. Nunca a culpa é do adversário quando eu falo. Nunca é. É o adversário. Então eu não gosto de questionar a arbitragem justamente por esses motivos. Foram 90 minutos. Teve um lance dentro da área do Cruzeiro, do Flamengo, onde o Cruzeiro perdeu um gol, onde o Christian poderia ter sido um pouco mais inteligente, o Caio Jorge talvez ter gritado com ele, e o Cruzeiro poderia ter fuzilado o Flamengo naquele momento ali com o gol de Caio Jorge, ia ficar de face a face com o goleiro. E o Christian tentou no chão, fez o giro e chutou pro gol. Fatalidade. Mas se o Cruzeiro tivesse feito o gol, mesmo que tivesse tido esse recuo, venceríamos o jogo por 1-0. Então não tem que questionar, eu não gosto de questionar a arbitragem. Ah, eu gosto. Eu gosto. Eu critico muito. A arbitragem brasileira é horrível. Mas tem um detalhe. Por que o presidente, o treinador, o torcedor, quando é um erro da arbitragem a favor, eles não vão também na mídia questionar? Não vão lá reclamar. Ah, roubaram, vamos dar exemplo, roubaram do Atlético a meu favor, temos que ser punidos. Ninguém vai fazer isso. Então, quando você questiona a arbitragem, você tem que ser, no mínimo, justo. Olha, quando erra a meu favor, houve o erro sim. Erraram contra nós, 2 erros não justificam 1. Então, que o esporte, que o Flamengo, que o Cruzeiro, que seja quem for, que foi prejudicado com um erro que foi a meu favor, corra atrás do seu prejuízo. Mas houve sim um erro, pronto. Eu nunca vi nenhum dia de gente fazendo isso. E aí, o Gabriel Arlindo, tivemos uma convocação essa semana, o Fabrício Bruno, único representante do futebol mineiro, né? Só 2 do futebol brasileiro, o Hugo Souza do Corinthians, o goleiro, e o Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro. Alguém mais do Cruzeiro merece nesse momento uma convocação? Com toda certeza do mundo, Matheus Pereira, além de merecer convocação, merece ser titular da seleção brasileira. Hoje não existe nenhum camisa 10 tão clássico e que dite tanto o ritmo do jogo quanto o Matheus Pereira. Ontem, por exemplo, a gente viu muito isso. O Matheus Pereira levitou em campo no Maracanã. E isso eu falo de muito tempo, tá? O Matheus Pereira é o camisa 10 mais constante do futebol brasileiro hoje. É lógico, pra mim, o Paquetá faz a função de 10 hoje na seleção, é sim melhor que o Matheus Pereira, mas ele não vem jogando, retornou agora daquele caso de aposta e etc, que passou aí por julgamento e tudo. Hoje, o Matheus Pereira é o camisa 10 mais constante do Brasil e merecia sim, se a convocação fosse da maneira justa por quem vem jogando bem há mais tempo, ser titular da seleção brasileira. Além de convocado, merecia ser titular da seleção brasileira. Muito obrigado, viu, Aline, por estar aqui conosco hoje, tá? E aí, Helder, pra você alguém mais, Matheus Pereira é o 10 que falta na seleção? Olha, eu tenho que dar minhas mãos à palmatória. Não por ser o camisa 10, que eu ainda não consigo enxergar o Matheus Pereira como aquele camisa 10 que eu estou acostumado a ver vestindo a camisa do Cruzeiro, aquele camisa 10 clássico, decisivo e letal. Não, ele não é esse jogador, para mim ele não é. Mas ele é hoje, para mim, no meu ponto de vista, um dos melhores atacantes do futebol do Brasil, sim. Tem qualidade técnica. Agora, sabe o que pesa para o Matheus Pereira a não convocação como camisa 10? É porque eu tenho certeza, isso é absoluta, que a CBF ainda tem a esperança de recuperar o Neymar. É como se a seleção brasileira fosse o Santos e o Neymar fosse a estrela que é do Santos e tem cadeira cativa, esperando até um determinado momento para ele sair ali do departamento médico. Já pensou se o Matheus Pereira entra, é convocado pela seleção brasileira, arrebenta com a camisa 10, como que eles vão colocar o Neymar? Esse é meu ponto de vista. Então o que pesa para o Matheus Pereira é a esperança de que a seleção brasileira vai conseguir um dia para a Copa do Mundo convocar o Neymar. Antes que alguém fale aqui, para mim Matheus Pereira não merece a seleção ainda, tá? Não, é craque, se alguém pergunte.
E eu sou desses aí que o Helder falou, eu espero a volta do Neymar. Para mim, Neymar tem que ir para a Copa, nem que seja para ficar no banco, para entrar no final do jogo, porque tecnicamente no Brasil hoje não tem ninguém igual a ele. Basta ele querer jogar. Ele tem que querer, parte física e querer jogar bola. André, posso contestar? Pode, claro. Everton Ribeiro, já que vamos falar de qualidade técnica, vamos falar de um jogador que tem, não estou falando que tem as características do Neymar, não estou falando que chega o que é o Neymar, mas o futebol do Everton Ribeiro hoje, do Bahia, não é aquele Everton Ribeiro do Flamengo, mas eu garanto uma coisa, com uma seleção montadinha, onde ele vai se sobrecarregar menos, eu tenho certeza absoluta que Everton Ribeiro é melhor que Neymar, melhor que Matheus Pereira. Para mim, Everton Ribeiro teria sim condições de ser esse jogador. Agora, espera o Neymar para a Copa do Mundo, sem nenhuma convocação. Não sei não, mas enfim. Você vê, o cara é tão bom que não precisa nem ser convocado antes para ir, tá vendo? Essa é a diferença do Neymar. Bom, e amanhã já começa a rodada de número 27. O Flamengo é líder com 54 pontos, 2 a mais do que o Palmeiras. Aí o Cruzeiro é o terceiro com 51, o Botafogo tem 43. Então o Cruzeiro tem aí 8 pontos de vantagem para o Mirassol se mantendo no G4. Aí vem Mirassol, Bahia, fechando no G6 com 40 pontos, São Paulo tem 38, o Fluminense é o oitavo, o União Bragantino, 10º, o Grêmio com 33 pontos. Virando a tabela, na 11ª colocação temos o Ceará, aí o Vasco, 12º com 30, o Corinthians tem 30, o Atlético caiu para 14º lugar com 29 pontos, seguido por Internacional, Santos, e aí na zona do rebaixamento, o Vitória que venceu foi a 25, são 4 pontos do Atlético para a zona do rebaixamento. O Juventude tem 23, Fortaleza 21 e o Sport 15. E aí o Atlético, a 4 pontos da zona do rebaixamento, vai jogar contra o Fluminense. Poucas horas depois do empate sem gols contra o Flamengo, no Maracanã, o elenco do Cruzeiro voltou às atividades na manhã desta sexta-feira, na Toca da Raposa 2, já de olho no próximo compromisso. No domingo, às 20h30 de Brasília, a Raposa recebe o Sport no Mineirão, pela 27ª rodada da Série A. Após o jogo no Rio, a delegação celeste passou a noite na capital carioca e retornou a Belo Horizonte em voo fretado nesta manhã. Como é de praxe, os titulares da partida diante do Flamengo participaram apenas de trabalhos regenerativos. Desfalque por causa de uma lombalgia, o atacante Wanderson segue em tratamento e não treinou, o que torna improvável sua presença contra o Sport. Já Jonathan Jesus e Yannick Bolasie, que ficaram fora do duelo no Maracanã, participaram parcialmente das atividades. O zagueiro ainda se recupera de um trauma no joelho direito sofrido em treino, enquanto o atacante congolês sentiu dores no mesmo local pouco antes da última partida. No departamento médico, o lateral direito Fagner avança na recuperação de uma fratura na fíbula da perna direita, sofrida no fim de julho, e se aproxima de um retorno aos gramados. Para o jogo diante do Sport, o técnico Leonardo Jardim terá baixas importantes. Fabrício Bruno, Lucas Romero e Caio Jorge cumprem suspensão por terceiro cartão amarelo, enquanto o lateral William está fora por ter sido expulso contra o Flamengo. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!